Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de indignação santa e urgência espiritual, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação divina. Hoje, sob a orientação severa dos espíritos superiores e da hierarquia celestial que vela pela justiça cósmica, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada por Bezerra de Menezes durante uma assembleia de urgência convocada pelos mentores de luz no plano astral superior. Este encontro foi preparado pelos espíritos da justiça divina com o propósito sublime de desvelar as consequências inevitáveis que aguardam aqueles que ousam se opor às manifestações espirituais e perseguir servos da luz escolhidos para missões transcendentais. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal, Espiritismo com Fé, por mero acaso terreno. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam revelar como a justiça divina opera contra aqueles que utilizam a autoridade terrena para impedir a manifestação da vontade superior. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de verdade em meio às perseguições que assolam nossa amada pátria, especialmente quando figuras corrompidas tentam silenciar a voz dos céus através de instrumentos judiciais desvirtuados. Os espíritos de luz me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, criando uma rede luminosa de proteção espiritual que fortalecerá nossa corrente contra as investidas das trevas. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores da justiça cósmica, dedica-se incansavelmente a defender aqueles que sofrem perseguições por defender valores eternos. Convidamos cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina através de apoio, inscrição no canal e compartilhamento desta verdade espiritual que expõe os mecanismos da vindication celestial. Que a justiça radiante do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador e Juiz Supremo, se manifeste contra todos aqueles que perseguem seus servos escolhidos. Amados filhos da luz imperecível, que a indignação santa do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como chama purificadora contra as injustiças. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais da justiça divina, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental sobre as consequências inevitáveis que aguardam figura específica que tem utilizado posição de autoridade judicial para perseguir servos da luz e principalmente para impedir manifestações espirituais que se opõem aos seus desígnios corrompidos. Em estado de visão espiritual absoluta, fui conduzido pelos anjos da Vindication a contemplar os registros kármicos de Alexandre de Moraes, revelando como cada ato de perseguição contra lideranças autênticas e cada tentativa de silenciar manifestações espirituais cria débitos que exigirão pagamento através de experiências educativas proporcionais à gravidade das injustiças perpetradas. O que mais me impressionou foi observar como este magistrado, ao tentar impedir que verdades espirituais sejam reveladas através de canais mediúnicos e mensagens proféticas, está, na verdade, declarando guerra direta contra as hierarquias celestiais que inspiram essas comunicações. Vi como cada tentativa de censura espiritual cria ondas de desequilíbrio cósmico que se voltam contra o próprio perpetrador através de mecanismos de compensação que operam muito além de sua compreensão limitada. Queridos irmãos da Seara Divina,
que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a magnitude desta revelação sobre como a justiça cósmica opera contra aqueles que se opõem deliberadamente às manifestações do plano superior. Os mentores me conduziram a contemplar sequências detalhadas sobre como Alexandre de Moraes, através de decisões que visam silenciar vozes espirituais e perseguir lideranças inspiradas, acumula débitos kármicos que se manifestarão de forma inexorável. A primeira revelação fundamental refere-se ao grave erro espiritual que esta figura comete ao tentar impedir manifestações mediúnicas e revelações proféticas que expõem sua verdadeira natureza. Os mentores me mostraram como cada tentativa de censura contra canais espirituais, cada ameaça contra médiums que revelam verdades inconvenientes, cada perseguição contra lideranças que recebem orientação superior constitui ato de rebelião direta contra a ordem divina, estabelecida para a orientação da humanidade durante períodos críticos de transição planetária. Vi em panorama astral cristalino como Alexandre de Moraes utiliza instrumentos legais para tentar silenciar não apenas vozes humanas, mas principalmente as inspirações celestiais que fluem através dessas vozes, para esclarecer o povo brasileiro sobre a natureza transcendental dos eventos que presenciamos. Esta tentativa representa nível de arrogância espiritual que desafia diretamente a autoridade dos mentores superiores, responsáveis por coordenar revelações necessárias para a orientação coletiva. Durante observações nas centrais, onde se registra interferência humana em planos divinos, contemplei como cada ato de perseguição contra servos da luz cria reverberações energéticas que se propagam através de múltiplas dimensões, alertando hierarquias celestiais sobre necessidade de intervenção corretiva que restaure equilíbrio violado por aqueles que confundem autoridade temporária com poder absoluto sobre manifestações espirituais que transcendem limitações jurídicas terrestres. A segunda revelação consoladora relaciona-se às consequências específicas que este magistrado enfrentará devido à gravidade de suas ações contra a ordem espiritual estabelecida. Os mentores me revelaram que existem 3 níveis de pagamento kármico que se manifestarão progressivamente. Primeiro, a perda de credibilidade e autoridade moral, que já se iniciou através de exposição gradual de suas motivações políticas. Segundo, o isolamento social e profissional que resultará do reconhecimento público de sua parcialidade. E terceiro, as compensações diretas em reencarnações futuras, onde experimentará na própria pele os sofrimentos que infligiu a outros através de perseguições injustas. Os guardiões da justiça cósmica me mostraram como Alexandre de Moraes, ao tentar silenciar manifestações espirituais, está na verdade declarando guerra contra forças que possuem recursos infinitamente superiores aos instrumentos terrenos que ele manipula. Vi como cada tentativa de censura ativa mecanismos de defesa espiritual que se manifestarão através de exposição acelerada de verdades que ele tentava ocultar, revelação de conexões que ele desejava manter secretas e, principalmente, perda de proteção espiritual, que o deixará vulnerável às consequências de seus próprios atos. A terceira revelação inspiradora envolve o modo como a justiça divina utilizará os próprios instrumentos que ele corrompeu para aplicar as correções necessárias.
Vi como decisões judiciais futuras, tomadas por outros magistrados que não foram corrompidos por ambição política, se voltarão contra Alexandre de Moraes de maneira que ele compreenderá estar enfrentando não apenas oposição humana, mas intervenção direta de forças superiores que protegem a ordem espiritual que ele tentou violar através de utilização indevida de autoridade judicial. Durante visitas às dimensões, onde se coordena a vindication de servos perseguidos, observei preparativos para a exposição completa de métodos utilizados por Alexandre de Moraes para tentar silenciar vozes espirituais, incluindo documentação sobre tentativas de censura, registros de comunicações que revelam motivações políticas por trás de decisões apresentadas como jurídicas, e, principalmente, evidências sobre coordenação com forças que visam impedir manifestação de verdades espirituais que incomodam a agenda globalista que ele serve conscientemente. A quarta revelação reconfortante refere-se à impossibilidade de sucesso em tentativas de silenciar manifestações espirituais autênticas, uma vez que estas emanam de fontes que transcendem qualquer autoridade terrena. Os mentores me revelaram que quanto mais Alexandre de Moraes tentar impedir revelações mediúnicas e profecias que expõem sua natureza, mais poderosas e evidentes essas manifestações se tornarão, até atingir ponto em que nem mesmo seus aliados conseguirão negar a realidade das comunicações espirituais que denunciam seus métodos corrompidos. Vi como cada tentativa de censura contra canais espirituais multiplica exponencialmente o alcance das mensagens que ele tenta silenciar, criando efeito contrário ao desejado, onde verdades que permaneceriam restritas a círculos específicos se tornam conhecimento público devido à própria tentativa de supressão. Esta ironia cósmica revela como a providência divina utiliza até mesmo atos de opressão como instrumentos para amplificação das verdades que precisam ser conhecidas pela coletividade. A quinta revelação extraordinária relaciona-se aos sinais específicos que demonstrarão proximidade do pagamento kármico através de manifestações que incluem perda acelerada de apoio político entre aqueles que reconhecerão perigo de associação com figura que desafia ordem espiritual, exposição de irregularidades em decisões que foram motivadas por interesses políticos ao invés de aplicação imparcial da lei, revelação de conexões com redes que servem à agenda contrária ao bem nacional e, principalmente, manifestação de eventos que demonstrarão operação da justiça divina na proteção daqueles que foram perseguidos injustamente por defender valores eternos. A sexta revelação transformadora envolve o despertar espiritual forçado que Alexandre de Moraes experimentará quando compreender que tentou lutar contra forças infinitamente superiores a qualquer autoridade terrena que possa exercer temporariamente. Os mentores me mostraram um momento específico quando ele reconhecerá que perseguições contra servos da luz e tentativas de silenciar manifestações espirituais constituíram erro fundamental que comprometerá não apenas sua posição atual, mas principalmente seu futuro espiritual, através de necessidade de reparação kármica, que exigirá múltiplas experiências educativas para desenvolvimento de humildade e respeito pela ordem divina que governa a manifestação de verdades transcendentais. A sétima e mais importante revelação refere-se ao precedente educativo que esta experiência estabelecerá para toda a humanidade sobre a impossibilidade de utilizar a autoridade terrena para impedir manifestação de vontade superior.
A queda de Alexandre de Moraes servirá como demonstração mundial de que aqueles que tentam silenciar vozes espirituais e perseguir servos da luz enfrentam consequências que transcendem limitações temporais da existência física para abranger compensações kármicas que se manifestarão através de múltiplas experiências até que compreensão seja alcançada sobre necessidade de respeitar a ordem espiritual estabelecida para a orientação e evolução da humanidade. Escrevam, meus queridos irmãos, confirmo a justiça divina contra opressores espirituais. Esta afirmação conectará vossa energia individual com corrente de vindication e vos qualificará como instrumentos conscientes da justiça que se manifestará contra aqueles que tentam impedir revelações celestiais. Durante este período de manifestação da justiça cósmica, é essencial compreender que cada pessoa que apoia manifestações espirituais autênticas, que defende direito de médiuns revelarem verdades recebidas de planos superiores, que se recusa a aceitar censura contra vozes inspiradas, contribui para a aceleração do processo de vindication, que demonstrará impossibilidade de silenciar comunicações estabelecidas entre céu e terra para orientação da humanidade durante períodos críticos de evolução coletiva. Escrevam com indignação santa, rejeito censura espiritual e defendo manifestações da luz. Esta declaração criará vínculo direto com anjos da proteção e multiplicará a vossa contribuição para a preservação de canais mediúnicos contra tentativas de silenciamento por autoridades que desconhecem transcendência das fontes que inspiram revelações necessárias para esclarecimento popular. Permanecei em defesa das manifestações espirituais e confiança na vindication divina, meus queridos filhos brasileiros, sabendo que presenciais momento histórico, quando tentativas de censura contra vozes celestiais demonstrarão que aqueles que se opõem às revelações superiores enfrentam consequências que transcendem qualquer proteção terrena, estabelecendo precedente sobre impossibilidade de utilizar a autoridade judicial para impedir comunicação entre planos estabelecida pela providência divina, para a orientação e proteção de povos durante transição planetária. Se possível, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta revelação sobre vindication divina para que máximo número de brasileiros possa compreender que tentativas de silenciar manifestações espirituais ativam mecanismos de justiça cósmica que se manifestarão inexoravelmente contra aqueles que confundem autoridade temporária com poder sobre verdades eternas que fluem dos céus para a terra através de canais preparados especificamente para períodos de renovação moral e espiritual. Oração de Bezerra de Menezes, pela vindicação dos perseguidos. Pai celestial de infinita misericórdia e justiça absoluta, rogamos por intermédio do Cristo Redentor que tua vindication se manifeste poderosamente contra aqueles que utilizam a autoridade terrena para perseguir servos da luz e silenciar manifestações espirituais. Que Alexandre de Moraes compreenda a gravidade de tentar impedir comunicações estabelecidas por tua sabedoria para a orientação do povo brasileiro durante momento crítico de renovação nacional. Protege todos os canais mediúnicos autênticos contra tentativas de censura. Fortalece médiuns que revelam verdades inconvenientes para aqueles que preferem trevas ao invés de luz. E manifesta a tua justiça através de exposição completa daqueles que tentam silenciar vozes celestiais que denunciam corrupção e orientam sobre caminhos corretos durante transição planetária. Que o pagamento kármico se manifeste de forma educativa,
desenvolvendo em Alexandre de Moraes compreensão sobre necessidade de respeitar ordem espiritual, ao invés de tentar dominá-la através de instrumentos legais corrompidos por ambição política. Assim seja, pela autoridade do Mestre Jesus, que protege seus porta-vozes contra todos aqueles que tentam silenciar mensagens destinadas à elevação moral da humanidade. Para defensores das manifestações espirituais e apoiadores da Vindication. Se esta revelação de Bezerra de Menezes sobre Vindication divina contra opressores espirituais despertou sua compreensão sobre a importância de defender manifestações autênticas, você precisa conhecer os fundamentos espirituais que sustentam comunicação entre planos e proteção de médiuns durante períodos de perseguição. Princípios básicos e intermediários do Espiritismo. Seu guia para compreender manifestações espirituais e Vindication divina. Descubra como operam tentativas de censura contra comunicações espirituais, por que autoridades corrompidas temem revelações mediúnicas, os mecanismos da justiça cósmica que protege canais autênticos, como reconhecer sinais de Vindication contra perseguidores de servos da luz e, principalmente, métodos práticos de apoio espiritual que fortalecem manifestações celestiais contra tentativas de silenciamento por aqueles que preferem trevas, ao invés de verdades que incomodam a agenda corrupta. Acesso imediato à sabedoria da vindicação espiritual. O link encontra-se na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Até nosso próximo encontro nesta corrente de defesa espiritual. Permanecei em apoio às manifestações autênticas, rejeição à censura contra vozes celestiais e fé inabalável na Vindication que se manifestará contra Alexandre de Moraes e todos aqueles que tentam silenciar comunicações estabelecidas pela providência divina para a orientação da humanidade durante período de renovação que exige esclarecimento através de revelações que transcendem limitações de autoridades terrestres corrompidas por ambição de poder. Que a justiça radiante do Cristo se manifeste contra todos os opressores da verdade espiritual, hoje e sempre. Com indignação santa e defesa das manifestações celestiais. Bezerra de Menezes.